Quais são os tipos? Galera, tem vários tipos de derivada. Tem derivada trigonométrica, derivada de função inversa, função composta, derivação implícita, derivação logarítmica, tem vários. Só que eu vou falar sobre uma classificação específica aqui, que é a derivada quando você tem uma função de uma variável só, por exemplo, y igual a x ao quadrado mais x mais 3. Isso é uma derivada, é derivada de uma função que tem duas variáveis. Mas, aqui na faculdade, a gente também trabalha com funções de várias variáveis. Por exemplo, xy mais x ao quadrado mais xy ao quadrado. Olha só, é uma função que tem x e y. E também é possível derivar funções com várias variáveis. Nesse caso aqui, só tem duas funções. Só tem duas variáveis, né? Mas pode ter três variáveis também. Deixa eu colocar um exemplo. Olha só. Você tem w, que é igual a x mais xy mais xyz mais z. Olha só, é uma função que eu chamei de w, e essa função tem três variáveis, x, y e z. Então, galera, eu sei que vocês não estão acostumados com funções de várias variáveis, porque a maioria de vocês que estão me vendo aí está no cálculo 1 ainda, ou então nem começou o cálculo ainda. Mas calma, porque se você, mesmo sem saber o que é, dá para você identificar. Você já tem que ir acostumando com esses nomes, tá? Existem funções de várias variáveis. E quando a gente trabalha com derivada, integral, limite, equações diferenciais, a gente sempre trabalha com funções. Então, logicamente, também existe derivada integral de funções com várias variáveis. Só que isso é mais avançado. Normalmente a gente estuda isso lá no cálculo 3, algumas faculdades estudam isso no cálculo 2. Isso varia muito, porque, sério, cada faculdade passa o cálculo de uma forma diferente. Aqui na minha cidade, por exemplo, em BH, o cálculo, se você pegar o cálculo 1 aqui, é completamente diferente. Se você pegar o cálculo 1 de uma outra faculdade, de um outro estado, por exemplo. O nome da matéria é o mesmo, mas é completamente diferente. Tá? Então é o seguinte, quero deixar bem claro aqui. Quando a gente trabalha com derivada de uma variável apenas, a notação é, essa função eu chamo ela de y, né? Então a gente vai usar a notação d, aí você escreve a função que é y dx. É o que eu acabei de explicar, padrão. Agora, quando a função tem várias variáveis, aí começa a ficar divertido. Porque aqui, olha, tem um dx embaixo, porque a função, a função y, ela tem uma variável só, que é x. Só que quando a função tem mais de uma variável, você pode derivar em relação a qualquer uma dessas variáveis. Entendeu? Não é só a x. Você tem várias variáveis. Olha só. Quando você tem várias variáveis, você não pode usar esse d dx. Em vez de usar d dx, a gente usa um d torto. É tipo assim, ó. Isso é uma letra grega chamada del rho. Tá bom? É um pouquinho diferente. Sempre que você tem funções de várias variáveis, tem esse detalhe que muito aluno erra. E às vezes você erra a notação e o professor tira ponto. Você não passa em cálculo de primeira por causa de um detalhe. Quando a derivada tem uma variável só, usa d. Se tiver várias variáveis, usa esse d meio torto, tá bom? Aí é a mesma ideia, você vai colocar a função aqui. Por exemplo, a gente tem a função z. A gente pode derivar a função z em relação a x. Só que a gente pode também derivar a função z em relação a y. Ela não tem várias variáveis? Nesse caso, são duas variáveis. Então, tem duas derivadas diferentes que você pode calcular, em relação a x ou em relação a y. Agora, se você pegar o exemplo do w, é a mesma ideia. Você vai derivar a função w, só que dessa vez, você tem três opções. Você pode derivar em relação a x, em relação a y e em relação a z. Porque ela tem três variáveis. Ok? E assim por diante. Tem derivada de 4 variáveis, de 10 variáveis. Isso aqui não tem fim, não. Tá bom? Então, olha só. Passei aqui um dos tipos de classificação de derivadas que existem. Derivada de uma variável, derivada de duas. Tá?
Não mostrei como é que faz, porque eu quero deixar claro, eu quero que vocês saibam interpretar isso. Quando aparecer lá na faculdade esse D torto, vocês vão saber o que é, pelo menos. Isso aqui é derivada de várias variáveis, também é chamado de derivada parcial, tá? Anota esse nome aí, porque ele vai ser comum. Derivada parcial é quando você deriva uma função de várias variáveis. E para você passar em cálculo de primeira, vocês vão lembrar de mim, ó, derivada parcial. Vocês vão ver isso aqui toda hora. Ainda mais quem faz engenharia. Porque você passa no cálculo 1, no 2, só que você vai ver derivada parcial em física, em mecânica geral, em fenômenos de transporte, em engenharia dos materiais. Tem várias matérias mais aplicadas na engenharia que precisa de cálculo como pré-requisito, né?